Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. É fantástico ter a companhia de quem curte mergulhar de cabeça e compreender conceitos profundos de forma mais clara. Hoje a gente vai explorar uma metáfora teológica absolutamente fascinante proposta pelo autor Marconi Farias. Ele reimagina a igreja não naquele sentido tradicional de arquitetura e paredes, mas como uma instituição educacional intensa. Ele literalmente chama essa estrutura de O Colégio de Deus. É uma visão que transforma totalmente o jeito de enxergar o desenvolvimento da fé, tratando tudo isso com o mesmo rigor, etapas e currículos que a gente encontraria numa universidade. Então vamos desempacotar exatamente como essa escola invisível funciona. Certo, vamos mergulhar nisso. Para entender a premissa do Farias, a gente precisa olhar para um contraste que é fundamental. A nossa sociedade hoje é, digamos, meio obcecada pela formação terrena, né? A gente passa décadas em escolas, universidades, fazendo especializações, tudo para construir currículos e carreiras profissionais excelentes. Mas o texto original levanta uma questão estrutural bem profunda. Afinal, quem é que está gerenciando a formação do espírito? A lógica apresentada é que, muito antes de existir qualquer profissão, já existe uma alma eterna. Então, a necessidade de uma formação espiritual entra como algo infinitamente mais duradouro e, ironicamente, muito mais negligenciado do que o nosso treinamento puramente acadêmico. E é exatamente por isso que a gente preparou uma verdadeira ementa de curso para a análise de hoje. Nós vamos passar sistematicamente por 5 pontos. 1. A escola invisível. 2. As 3 disciplinas espirituais. 3. A linguagem do céu. 4. O mestre e o guia. E, por fim, o 5. A transformação contínua. Então, bora começar pelo alicerce da nossa ementa. Ponto 1. A escola invisível. A definição do Farias quebra aquele paradigma mais comum, sabe? Ele não enxerga esse colégio de Deus como um prédio de tijolos com horários fixos de culto, mas sim como uma escola contínua, invisível e onipresente. É um ambiente de transformação intensa e constante. Não se trata só de bater o ponto num local específico, mas de estar inserido num sistema onde o próprio céu atua para moldar o indivíduo para a eternidade. É uma redefinição completa de propósito. Na prática, ele eleva a experiência religiosa, tirando ela de uma simples prática de fim de semana e transformando-a no engajamento educacional em tempo integral. Avançando no nosso currículo. Ponto 2. As 3 disciplinas espirituais. Isso ilustra de forma brilhante a pedagogia dessa escola invisível. Toda instituição de ensino séria tem suas matérias principais, né? Só que a grande sacada do Colégio de Deus é que as disciplinas não são apostilas teóricas, elas são vivências absolutas. O autor mapeia personagens históricos da Bíblia direto para esse modelo acadêmico, criando ali 3 frentes de estudo. Nós temos Abraão na cadeira da obediência, Jó como caso definitivo de paciência e Paulo de Tarso como o grande mestre prático da perseverança. Cada um deles traz uma lição central brutalmente exigente, fundamentada não na teoria, mas na sobrevivência e no relacionamento divino. Vamos destrinchar o primeiro estudo de caso. Na matriz curricular da obediência, o exemplo de Abraão mostra que obedecer, nesse contexto, não tem absolutamente nada a ver com compreender todo o planejamento estratégico da coisa. O texto destaca que a exigência feita a Abraão não tinha a menor lógica humana. A nota de aprovação nessa matéria exige a capacidade de confiar incondicionalmente, especialmente naquele exato momento em que a explicação racional falha. Ou seja, a obediência aqui é literalmente a confiança engolindo a lógica. O segundo caso nos leva para a disciplina da paciência, com Jó. E olha, paciência é muito confundida com uma simples espera no nosso dia a dia, mas aqui ela é redefinida de forma bem dramática. O material aponta que Jó perdeu absolutamente tudo. E pior, ele não fazia ideia do porquê, enfrentando o que parecia ser um silêncio total lá do alto. Então a paciência neste colégio é a habilidade de suportar a ausência de respostas, de aguentar aquele silêncio retumbante sem abandonar o relacionamento com o Criador. O silêncio, no fim das contas, também é um método de ensino. O fechamento dessa tríade curricular acontece com Paulo de Tarso, ensinando a perseverança. O histórico do Paulo, que é cheio de perseguições e dores físicas, traz a perspectiva de que a missão ou o chamado tenha um peso que esmaga qualquer obstáculo material. A lição dessa disciplina é bem clara. Perseverar é não apertar o botão de desistência quando todo o ambiente ao seu redor grita para você parar. A vocação divina se torna muito superior ao sofrimento terreno. O que nos puxa direto para o ponto 3 da nossa ementa, a linguagem do céu. Vamos avançar para ver como isso se constrói porque, convenhamos, toda academia exige fluência no seu próprio idioma. E no Colégio de Deus, isso exige uma progressão bem clara de 3 passos. A gente começa com a aquisição do conteúdo bruto, que é a palavra.
Esse conteúdo precisa então ser processado, tanto mental quanto emocionalmente, gerando o entendimento. O resultado final e prático de toda essa equação é a fé. Sem passar por esses degraus, a comunicação espiritual simplesmente não engata. Detalhando essas características de forma neutra, a metáfora do autor bate muito na tecla de que a palavra não é só um texto informativo, a função dela é corrigir rotas. O entendimento, por sua vez, vai bem além da capacidade de decorar fatos históricos. O texto original argumenta que Deus busca uma revelação profunda no coração e não só um acúmulo de informações no intelecto. E a fé? Bom, a fé funciona como o motor desse idioma. É a atitude de dar um passo no escuro, confiando na fluência que foi construída nos passos anteriores. Agora, vamos conhecer o corpo docente desse curso. Ponto 4. O mestre e o guia. Aqui, Farias introduz uma dinâmica fascinante entre o mestre histórico e o tutor presente. De um lado, a gente tem Jesus Cristo, apresentado como a figura histórica e o padrão absoluto de sucesso nessas disciplinas. Ele não só deu aula teórica sobre amor e obediência, como tirou nota máxima na prática. Em contrapartida, o Espírito Santo entra como o guia e professor residente da atualidade. É um tutor interno, invisível, que pega todo esse material histórico e o interpreta diariamente, trabalhando ativamente para formar esse mesmo padrão de excelência de Cristo nas pessoas que estão passando pelo processo de aprendizagem. Entramos então na última fase da nossa orientação. Ponto 5. A transformação contínua. O que é realmente interessante sobre esse ponto é justamente o clímax de toda essa argumentação teológica. Porque pensa bem, ao contrário de todas as nossas instituições humanas, o Colégio de Deus não vai te emitir um pedaço de papel. O texto afirma com todas as letras que não há diploma terreno. O certificado não é aquele canudo que a gente moldura e coloca na parede do escritório. O certificado final de aprovação é o próprio caráter de Cristo sendo desenvolvido continuamente na pessoa. É um processo sem uma formatura final nesta vida. O foco é 100% na evolução constante da identidade. E tudo isso nos leva àquela reflexão provocativa que encerra o material do Farias. O texto desafia a gente a olhar para a própria postura educacional e espiritual e se perguntar: existe uma matrícula real acontecendo ou é só uma visita esporádica ao campus? O autor deixa bem claro que ouvir aulas passivamente não é sinônimo de aprendizado e que só marcar presença no espaço físico não garante a formação de ninguém. Fica evidente que esse colégio exige submissão diária e muita participação ativa. É uma questão poderosa, né? Uma daquelas que nos faz avaliar o nosso nível real de compromisso com esse aprendizado contínuo. Fica aí o pensamento para levarmos adiante. De que forma a gente interage com os ensinos que recebemos no dia a dia? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima!